Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Geopolítica, poder, panótipo. Michel Foucault. Foi desenvolvido por esse senhor a ideia, foi externalizado a ideia do que é um poder panótipo. O poder panótico é o exercício do controle. É o propagador do prazer declarado que você tem direito. É basicamente isso. E o confirmador de que há sempre um bloqueio consciencial para que você jamais alcance o agora. Quando você aceita esses 3 pontos, e são sempre 3, assim como ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador, preservador e executor, criador, preservador, executor, pai, mãe e filho, você entende a expansão, a enormidade do que significa o poder panótico. Ele foi idealizado como uma questão carcerária. Você tem uma torre central, você tem um edifício em 360 graus, onde eu vejo você, você só sabe que é visto por mim, e você desconhece tudo que está a seu redor. Você só sabe que é visto e nada mais. Você só percebe o observador, sendo que no poder panótico, de fato, na prática, você sequer percebe o observador. Então, para efeito de sistema carcerário, todo preso sabe que é vigiado. Para efeito. Mas na prática, no dia a dia, ignora-se completamente ser vigiado. Eu tenho esse dispositivo onde existe um grande provedor de serviços que nos vigia o tempo todo. Pega a sua linha de tempo e veja aquela imagem que você postou, aquele áudio, aquele vídeo, como ele, daqui 5, 10 anos, ele vai constar como seu. E é irrelevante que você retire, eu alterei os termos, os direitos que eu tenho, mas permanece. Por quê? Porque o sistema de poder na qual ele foi construído, continua. Quando você aceita, entende, compreende isso, você não consegue voltar para a sua caixinha, para a sua área de conforto, para o seu tabu, preconceito. Porque você, como você está entendendo, você precisa se movimentar ou não para estar aqui sem estar aqui. Como é que se faz isso? Bom, você precisa estar utilizando os serviços que estão à disposição de uma outra maneira, com uma outra ótica. Você precisa estar utilizando o que você precisa fazer de uma outra maneira, de uma outra ótica. Porque o poder panótico ele está sendo exercido o tempo todo. Ele dita para você o que é para você pensar. Ele se baseia na filosofia do consenso. Eu levo uma informação e todo mundo vai consumir essa informação. Como a questão da pandemia, onde está sendo martelado pelo mundo inteiro que há uma pandemia que já tem 200 mil mortos que não foram declarados. Se você olhar os dados da OMS, você vai verificar quantos são os mortos por gripe todo ano. E é em torno de 600 mil. É um grande número. Mas é o número da gripe espanhola, que no total dizimou 14 milhões. É o número da peste negra, que no total dizimou 40 milhões. Quando você aceita, entende e compreende como trabalha o poder panótico, você passa a ser a sua melhor versão. No Brasil, nós temos a questão polêmica de volta do preço dos combustíveis. É muito caro, etc. Como é organizado a estrutura de produção e distribuição de energia? Como é? Como é organizado a estrutura tributária do Brasil?
que vai capturar essa distribuição e produção de energia. Como é? Como é que você pode falar claramente que basta que se faça uma coisa e essa coisa vai mudar tudo dentro desse sistema, se você não modifica elementos desse sistema? Quando você tem, por exemplo, a questão do grande acordo, né? Maravilha, entre os dois gestores, os dois grandes países de hoje, do agora, o que ela realmente está dizendo a você? Há um poder panótico atuante aí, mas o que está dizendo para você? Eu preciso ser soberano. E eu preciso sair desse conceito de que o consenso sabe o que é melhor para mim. E aí cabe você a parar de procurar a opinião alheia. Juízo de valor adequado. O que eu fico martelando para vocês o tempo todo? 4 camadas de informação: realidade, bastidores, controle, espiritualidade. É sempre isso. O trem da realidade puxa 3 vagões: realidade, bastidores e controle. E o trem da espiritualidade puxa todos. Mas você precisa mudar não só o ponto de vista, mas necessariamente expandir a consciência. Uma consciência expandida deixa de utilizar os conceitos desta realidade. O que estamos assistindo em questão de geopolítica, jogo de interesses, etc., tudo isso é sobre primeira e segunda camada, onde começa a aparecer claramente que há manipulação. Por que a principal religião que tem uma grande comunicação do mundo agora quer tratar sobre o conceito alienígena? Agora, será que não há um exercício de poder panótico aí, o de controlar a narrativa? Será que não há? Você precisa aceitar, entender e compreender que quando a chamada elite, seja de qualquer forma, política, religiosa, cultural, se apresenta para dizer alguma coisa, é porque há o poder panótico aí. Nós, como indivíduos, é que temos que modificar esse estado de coisas. E aí que entra a consciência. Maior consciência, espiritualmente falando, esses indivíduos são atingidos por nossas consciências. Mas é preciso aceitar que o que não se vê é muito maior e melhor do que o que se vê. Um divulgador geopolítico fala que não se pode combater a miséria. Com essa ideia desse poder panótico, realmente não pode. Não, os pobres têm que continuar. Não há como mudar isso. Até que a pessoa fique pobre e vai querer mudar. Quando acontece no seu traseiro, as coisas mudam. E é por isso que aqui estou. Parar de acontecer no teu traseiro ou no meu. Entender o agora. Eu falo sempre da mesma coisa. Aceite, entenda e compreenda o agora. Você está aqui e você expande. Até que o cercadinho desaparece. E ninguém consegue mais afirmar a narrativa que você tem que ter. Portanto, não tenha medo quando você está divulgando verdade, que você está percebendo que você pode estar em algum momento equivocado. Você está corrigindo o teu rumo. Você sempre foi guiado para pensar, falar, se vestir, se comportar, esperar, os outros esperarem de você um certo ser. Mas agora você é a sua melhor versão, progressivamente. E dessa forma, você deixa de ser controlado pelo poder panótico. Deixa de aceitar o prazer dado por esse poder panótico, esse poder secreto, que também é governo secreto, cabala oculto. Mas eu acredito que apresentando dessa forma é interessante. Por isso eu vou colocar na descrição um estudo sobre o panótico e um vídeo curtinho falando sobre o que é isso, para que vocês façam um juízo de valor adequado sobre o agora e decidam de uma vez por todas parar de entrar na filosofia do consenso
e parar de aceitar todos os dias o que chega a você. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.